Santa Catarina tem apenas 0,8% de Mata Atlântica preservada. Em todo o país, restam hoje menos de 10% da área original. Para conversar sobre o assunto, no Dia da Mata Atlântica, nós recebemos aqui no Jornal TV com a engenheira florestal da ONG Instituto Horus, Silvia Ziller. Boa noite, Silvia. Boa noite. Bom, o fato é que Santa Catarina cresceu ao longo dos anos, desponta aí como um dos estados de melhor economia no país, mas, por outro lado, degradou bastante o seu meio ambiente. Esse quadro, ele tem reversão? Ele pode ter reversão. Uma das coisas que é importante é justamente a gente encontrar alternativas econômicas que compatibilizem o uso de recursos naturais com o desenvolvimento. Então, um exemplo disso seria, por exemplo, o uso da nossa biodiversidade, que vocês devem saber bem, é uma das maiores do mundo, né? O Brasil é o país que tem o maior número de espécies de plantas do mundo e também de vários grupos animais. Essa nossa biodiversidade é muito pouco utilizada e, na verdade, às vezes a gente tem a impressão que ela é mais valorizada de fora do Brasil, com todo esse interesse que existe hoje na Amazônia, em plantas medicinais, em plantas ornamentais, do que aqui dentro, porque aqui dentro a gente tende a usar até espécies que não são nativas. Há como crescer e manter a mata preservada? Qual é o caminho para isso? Um dos caminhos seria a utilização de muitas das nossas espécies de madeira, que são espécies muito nobres, para a produção comercial, não mais a partir da exploração das florestas naturais que existem, mas sim a partir do plantio dessas espécies e da colheita, como se faz também com espécies que não são nativas. Silvia, quais são as principais ameaças à Mata Atlântica aqui em Santa Catarina? Não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, as ameaças são principalmente a conversão desses ambientes de floresta em outras atividades de interesse humano, por exemplo, agricultura ou pecuária ou exploração imobiliária. Em segundo lugar, estariam a invasão por espécies exóticas, que são espécies trazidas em geral para uso também e que não são nativas, e que se proliferam por falta de controle e vão ocupando o espaço dos ambientes naturais. E, em terceiro lugar, a gente diria que o nosso grande problema mas no futuro vai ser mais ainda, é a mudança climática e essas alterações globais. E políticas públicas, o que o governo tem feito de positivo e o que falta o governo fazer para mudar esse quadro? Na verdade, a gente tende a colocar muito a questão em termos de governo, mas a gente tem que pensar também que a responsabilidade sobre esses processos de destruição é responsabilidade de todo mundo. Muita gente tem propriedade em meio rural e as pessoas ainda têm hábito de caça, as pessoas desmatam sem licença, existe um processo muito forte de desmatamento ilegal e é muito fácil, na verdade, a gente jogar isso na falta de fiscalização, mas na verdade é responsabilidade de todo mundo melhorar essas práticas e passar a entender o valor que tem essa biodiversidade. Agora, Silvia, para a gente encerrar, para as pessoas que trabalham no setor, você é engenheira florestal, qual é o significado do Dia da Mata Atlântica? O que é que isso traz? É um dia para estabelecer uma maior conscientização da população? Infelizmente, esse dia hoje não é um dia muito para ser comemorado, e mais sim realmente um dia em que se dê um pouco mais de espaço a esses problemas todos que estão levando à destruição dessa biodiversidade. E, no caso, a Mata Atlântica realmente é uma das formações mais ameaçadas do mundo. É um dia para reflexão. Sem dúvida. Silvia, muito obrigada pela entrevista. Boa noite, obrigada.